Bem, boa tarde para vocês, né? Mais um vídeo aqui explicativo sobre a atividade, né? Lá na minha primeira pergunta, nós temos aqui o que é necessário para você entender, tá certo? Em relação à parte da resposta na pergunta. Então vamos pegar aqui a pergunta em si. Temos aqui diz o seguinte: relacione o radical, né, com o índice do radicando, né, e também com o radicando. Então você vai pegar e relacionar esta coluna aqui, tá certo? Com essa daqui, ó. Começa daqui. Para isso é necessário que você conheça, né, quem é o radicando e quem é o índice do radical, certo? Então vamos lá. Então, aqui eu tenho um exemplinho aqui sobre, né, quem é o índice do radical. O índice do radical ele fica sempre nessa posição. Então aqui vamos exemplificar numericamente, tá certo? O índice do radical fica bem aqui nessa posição. Podemos colocar aqui um 3, por exemplo, certo? Aqui a gente pode colocar aqui dentro do radical, né, ele fica o radicando. O radicando pode ser colocado aqui, ó, dentro. Vou colocar aqui um exemplo de um número, 3, tá? Esse seria o radicando. E o radical seria esse V aqui, ó, que está aqui nesse formato, tá? O radical seria esse daqui, que é o V grande. E aqui o índice do radical, que é o pequenininho. E aqui o radicando, que ele está aqui dentro. Então você vai unir conforme os valores, um com o outro de um lado e do outro. Então, por exemplo, quando o índice do radical aqui estiver vazio, né, não tiver ninguém, tá certo? Não tiver ninguém, nenhum número, no caso, ele é considerado 2, tá? Então, toda vez que não tiver nada aqui, ele é considerado 2. E aí você vai conseguir relacionar, né? Você vai observar os números dos índices do radical de um lado, né? E os radicandos do outro e vai fazer o relacionamento, vai unir com linhas, né? Então, relacionar, tá? Você vai relacionar, tá? Unindo, né? Unindo, né? Os índices, né? Os índices do radical, tá? Do radical, né? E os radicandos. Os radicandos, tá? Se neles estiver também, né, o expoente do radicando, ele sempre vai vir aqui, ó, né, nessa posição, tá? Se você precisar ter um expoente do radicando na hora de relacionar, tá? Basta você olhar nessa posição aqui, tá? Então essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta, ela se refere-se à propriedade, a propriedade número 1. Na propriedade número 1, o que acontece? É muito simples. Basta você apenas separar, né? Basta você separar aqui os valores do radicando. Então, aqui os valores do radicando, 3 ao quadrado mais 5. Aqui eu estou colocando um exemplo, tá? Aí você vai vir aqui, ó, vai separar eles, tá certo? Vai vir aqui, ó, vai separá-los, tá? Com um sinalzinho de multiplicação, tudinho. E vai pegar um de cada lado, um de cada lado e colocar aqui dentro da raiz. Então, eu coloco aqui 3 ao quadrado desse lado e o 5 desse lado. Pronto. Tá aqui, ó. Aí você já fez a propriedade, já está pronta. Tá? Não precisa fazer exatamente mais nada. Tá? Basta apenas separar esses dois valores em duas raízes independentes. No número 3, na propriedade 3, no caso, propriedade 2, aliás, desculpe, é muito simples também. Basta que você separe. Então, temos a raiz sexta de 8 sobre 5. Tá? Repare que aqui é uma fração, eles estão aqui juntos, e você vai separar cada número, tá certo? Cada número em uma raiz. Então, você vai vir aqui, ó, coloca uma raiz aqui, coloca outra raiz aqui, ó, com o mesmo valor de lá. Raiz sexta, tá? Esse número 8 aqui vai na raiz de cima. E o número 5 vai na raiz de baixo. Muito simples, né? Basta apenas separar as raízes daqui, uma em cada raiz, uma em cima, né? Uma na parte do numerador, a parte de cima, e a outra na parte de baixo. Bem, temos na propriedade número 3, tá certo? Temos na propriedade número 3, ela é muito simples. Você tem aqui um valor no índice do radical,
temos um valor aqui no expoente do radicando, tá? Esse daqui se chama expoente, tá? Expoente do radicando, tá? Então aqui nós temos expoente do radicando, tá certo? E aqui você repara o quê? Repare que eles são iguais, tanto no índice do radical, aqui é o índice, né? Lembrando o que foi feito ali na primeira pergunta, no índice do radical, tá certo? E aí você vai pegar aqui e vai fazer o quê? Para executar essa propriedade 3. Você vai cortar aqui e cortar aqui. Por que eles vão ser cortados, vão ser eliminados? Porque eles são iguais, tá? E aí quando você elimina esses dois iguais aqui, a raiz quadrada ela sai fora, ela é eliminada. Então o resultado disso vai ser somente o 8. Tá aqui, ó. Somente o 8 sozinho, sem raiz. Então automaticamente quando você corta aqui, você elimina essa raiz e aqui o 8 fica um número inteiro, certo? Aqui dá a resposta sozinha. Esta é a propriedade número 3, tá bom? Daqui a pouco, mais propriedades.